eu vou passar então, né, a apresentação para Thaís. Thaís trocar um pouco de ideia com a gente, se apresentar. Olá, pessoal. Sou Thaís Aguiar. Eu sou de Pelotas, Rio Grande do Sul. Vou tentar fazer uma breve apresentação aqui, mas eu acho que é tanta coisa, a gente acaba relacionando com muito das nossas emoções, muito dos nossos sentidos, e a gente acaba falando, né? Eu não sei se eu vou conseguir ser curta, mas vou tentar. Eu vou falar um pouco mais focada na minha experiência na universidade, como que eu entrei, né? Eu nasci e fui criada em Pelotas, já morei em Rio Grande também, mas eu sempre estudei em escola pública e, apesar de estar em Pelotas e ter uma universidade aqui, eu fui saber que existia realmente uma universidade em Pelotas e o que era uma universidade quando eu tinha 17 anos. E isso nem foi por causa de uma pessoa que é da cidade, mas sim por causa de uma colega minha que ela veio da cidade de Soledade e veio estudar em Pelotas. Então ela falava muito sobre a universidade, ela falava principalmente sobre a UFSM, que é a Federal de Santa Maria, e eu ficava muito curioso, porque ela tinha muita vontade de entrar na universidade. Eu, tá, mas o que é a universidade? O que eu vou ter com isso? Será que é um local que eu consigo entrar? Será que é um lugar para mim? E aí eu fui pesquisar, né, na internet, fui pesquisar um pouco sobre universidade e descobri a UFSM, né? E naquela época já estava o Enem, ainda não estava em todas as universidades, por exemplo, a UFSM, a forma de entrada ainda era por vestibular, então eu fiz a inscrição por Enem e também fiz a inscrição para entrar na UFSM, para fazer o vestibular, né? Só que, ao mesmo tempo, eu estava muito insegura, eu pensava, mas eu acho que não é para mim, eu acho que é muito nova, eu terminei o ensino médio com 17, 18 anos ali, e eu pensava que para eu estudar o ensino superior, né, um curso superior, eu precisava ter mais experiência, ter mais idade de vida, né? Então, eu não fiz o Enem porque eu perdi a prova, sou uma das atrasadas, mas eu acabei fazendo vestibular, eu não cheguei a cursar cursinho pré-vestibular, até porque não tinha tempo e nem dinheiro na época. Então, o meu último ano do ensino médio, eu estudava e também trabalhava. Ali eu tinha mais ou menos umas 2, 3 horas por dia, assim, para estudar o conteúdo que eu estava vendo na escola. E era esse tempo que eu aproveitava, então eu revia o conteúdo do ensino médio e quando eu fiz o vestibular, eu acabei passando. Eu entrei pelas cotas, né? Na época eu também não sabia muito bem o que era, mas eu sabia que era uma porta de entrada para mim enquanto uma pessoa negra, né? Então eu acabei acessando pelas cotas raciais e eu sou uma pessoa que tem muita curiosidade. Quando eu sou curiosa por alguma coisa, eu vou, chuto a porta e faço. Eu não sabia o que era a cidade de Santa Maria. Eu não tinha muita noção, mesmo depois de ter feito uma pesquisa, eu não tinha muita noção o que era a UFSM, mas eu tive uma oportunidade de ir, né? Os donos da pizzaria que eu trabalhava, eles eram de Santa Maria e a mãe deles tinha ficado viúva e ela estava muito sozinha. Então, conversando com eles, eles acabaram me sugerindo, vai então para Santa Maria e mora lá com a nossa mãe. Então, eu fiquei um ano, eu fui para Santa Maria, fiz minha matrícula lá na UFSM, fiquei um ano morando com essa senhora e foi muito, muito difícil para mim, porque era um mundo completamente diferente. A maioria dos meus colegas, a primeira turma era a licenciatura com bacharelado era junto. Né? Eu entrei nas ciências sociais, no bacharelado, e da minha turma do bacharelado era eu e mais outra colega negra. E tinha mais 2 colegas negros da turma de licenciatura. Mas eu me senti assim,
patinho feio, sabe? Totalmente fora da ordem ali, porque a maioria das pessoas eram mais velhas. Mesmo as pessoas mais jovens já tinham conhecimento sobre o curso, já sabiam o que era sociologia, já tinham lido Marx. E eu, meu Deus, o que é isso, né? Então, eu me vi muito atrás de todo mundo. E também, em questão racial, eu não tive estudos sobre o tema nessa universidade. E eu fui perceber que tinha poucas pessoas negras quando 2 semanas depois de estar morando em Santa Maria, eu encontrei outra pessoa negra andando na rua. Né? Eu não morava no centro, mas também não morava na região mais periférica da cidade. Né? Mas acredito que por ser uma cidade universitária e que, em comparação a Pelotas, ela tem um desenvolvimento melhor, tem questão de deslocamento, tecnologia, enfim. Então, os lugares que eu andei, os lugares que eu morei também, eu praticamente não via outras pessoas negras. Então, eu não tinha muita facilidade, assim, muita possibilidade de me reconhecer e de ter um interesse sobre a minha identidade. Assim, né? Eu estava ainda muito ali dentro do mundo desses meus colegas brancos. Devido também a questões financeiras e também questões psicológicas, porque para mim foi muito difícil entrar num mundo que eu desconhecia completamente, da minha família nuclear, né, pais e irmãos. Eu sou a única com ensino superior, não sou a única que acessei a universidade. Meu irmão acessou a universidade, mas ele fez poucos semestres, porque ele acessou a universidade particular, então, depois de um tempo, né, não se tinha mais dinheiro para fazer a manutenção da matrícula dele. E eu sou a única que me formei também, e, gente, é uma coisa muito difícil de relatar, assim, é uma experiência bem complicada, mas teve seus lados bons também. Depois de um ano na UFSM, eu acabei pedindo transferência para a UFPEL e, novamente, né, tinha poucas pessoas negras na turma. E toda essa questão, eu comecei a me duvidar de mim. Eu deveria estar aqui? Poxa, né? Eu passo a noite estudando, o dia estudando as coisas, os conteúdos que davam em sala de aula, mas eu precisava ajudar em casa, né? E a questão financeira, não, eu vou largar tudo isso aqui e arrumar um emprego, né? Mercado de trabalho, porque, poxa, já sou maior de idade, não dá mais para ficar dependendo 100% dos meus pais. E eu tive um colega que os pais dele são professores universitários, então eles me deram uma grande força assim, em questão de informação. Né? Eles foram me dizendo, olha, existe bolsa de estudo, existe bolsa de iniciação científica, tu pode tentar isso, tu pode tentar aquilo. E eu, ao mesmo tempo, pensava, mas eu não tenho capacidade. Apesar de estar já no segundo semestre do curso, eu não estou entendendo nada, isso aqui não é para mim, vou desistir. E uma coisa que me salvou bastante, assim, que me ajudou a fazer essa manutenção na universidade, foi realmente a entrada para um programa de bolsa, que foi o PET Diversidade e Tolerância, que na época era coordenado, era tutoriado pela professora de História, a Lorena Gil, e justamente por esse PET ter um formato diferente dos outros PET, porque nesse PET poderia entrar pessoas de diversos cursos. No que a gente chama de PET tradicional, por exemplo, o PET da pedagogia, é só estudantes da pedagogia que podem acessar esse grupo de pesquisa, ensino e extensão, né? Do diversidade e tolerância, não. Então, tinha gente da geografia, tinha gente da sociologia, tinha da letras, tinha da engenharia do petróleo. E aí eu fui percebendo que, olha, ok, tem a questão racial, mas muito das dificuldades que eu tinha, eles também tinham. Esse fato de entrar na universidade e achar que não vai conseguir, que não é o seu lugar, né? Eu percebi e pude compreender que essa experiência não era algo só meu, mas os meus colegas, né, do curso, eles não falavam isso, né? A gente não conversava sobre isso porque tinha todo um achado ali
não, vai me achar burro, né? Vai me achar burra, não vou conversar sobre isso, mas enfim. Isso acabou me ajudando bastante. O valor da bolsa era R$ 400, apesar de ser um valor baixo, mas foi um valor que me ajudou bastante. Foi isso que fez a minha manutenção na universidade, foi isso que me ajudou a pagar a impressão dos textos, né? Até mesmo até ajuda ali para o deslocamento para a universidade. Então, nessa minha trajetória no curso de Ciências Sociais da UFPEL, na Universidade Federal de Pelotas, também foi meio complicada em questão do conteúdo do curso, porque não se tinha nada sobre estudos raciais e de gênero, né? Eu lembro muito bem que na primeira aula sobre pesquisa e em outros semestres alguns professores acabavam reafirmando isso, do quanto que a gente tinha que ser neutro na pesquisa, né? Mas como é que eu vou pesquisar algo que eu não gosto? Como é que eu vou pesquisar? Como é que eu vou ser neutra em uma pesquisa? E aí eu comecei a me interessar mais sobre a antropologia começou a conversar mais sobre as minhas questões, eu consegui responder melhor as minhas dúvidas com a antropologia, e aí eu acabei conhecendo também outros estudantes negros e negras que estavam nas ciências sociais, em outros semestres, também no curso de história, e esses estudantes me ajudaram também a abrir um pouco a minha mente, a visualizar outros campos de estudo e também a encontrar orientadores, orientadoras que pudessem me dar algumas dicas, né? E nesse caminho, a Andressa Duarte, ela me apresentou a Rosane Hubert, que foi minha orientadora tanto na graduação quanto no mestrado. A Rosane é uma mulher branca, né? Porém, é uma mulher que acaba estudando aí questões muito voltadas ao racismo, à diáspora negra, né? Então, foi a partir dessa professora que eu tive contato com textos que foram respondendo muito das minhas questões e me dando também autoestima para continuar na universidade, né? Então foi me dando também caminho, não, peraí, essa questão de fazer uma pesquisa neutra, ela não é verdade, né? E eu também comecei a me apoderar mais sobre mim, sobre o que eu estava estudando, o que eu queria fazer com aquilo que eu estava estudando. Então eu acabei até fazendo uma pesquisa que de neutra não tem nada, e isso acabou me ajudando também na questão do reconhecimento sobre mim. Depois eu falo um pouco mais sobre a pesquisa, assim, mas acaba conversando bastante sobre essa minha trajetória, assim. E como eu gosto muito de aproveitar as oportunidades, então eu acabei me jogando em projetos de extensão, né? Fui aproveitando tudo que a universidade tinha, tudo aquilo que a universidade apresentava, porque eu sabia que mesmo eu tendo o mesmo grau de estudo, eu já estava em desvantagem em relação aos meus outros colegas brancos, né? Então, mesmo se eu tiver um currículo extremamente reforçado, o racismo ele vai vir, né? Então, eu acabava aproveitando tudo que tinha. Até eu lembro bastante o quanto que minha orientadora falava tanto para mim e até na minha defesa de TCC. Ela falou para minha mãe, olha, a Thaís faz muitas coisas ao mesmo tempo. Cada vez que chamam ela está em um lugar diferente. Então, eu participei de um projeto de extensão que é o Rondon. Eu fui para o Ceará, até por causa da bolsa do PET. Eu ia para Jaguarão, eu ia para Porto Alegre, né? Eu aproveitava os benefícios que tinha dentro da universidade, né? Os programas para a gente poder fazer o deslocamento, né? Para poder apresentar trabalhos em outras universidades. Enfim, eu aproveitava bastante isso porque eu precisava conhecer, ampliar a minha visão de mundo, né? E eu precisava ganhar experiência e também precisava ali criar um bom currículo, né? Então, eu aproveitei bastante essa minha trajetória na universidade e, voltando um pouco ao que eu já tinha dito, o que me ajudou a ter coragem de aproveitar essas oportunidades foi esse acesso a textos
de Sueli Carneiro, né, de Lélia Gonzalez, textos onde dizia que você, mulher negra,